de mão nele uma vez, né? Eu acertei ele, quase isso. Vai ver, eu estou acabando com dizer, solto. Bom, depois a gente conversa então, eu vou tirar e botar ele de lado. Você volta do jeito que está. A interação dele, isso aí você pode fazer. Agora você vai querer um livro grande, pequeno? Não, grande. Foi rápido. Está no tamanho grande. Tá, melhor. É tipo uma aplicação. Legal. Eu tenho que ver com ele agora sobre aquelas páginas finais, mas enfim, agora eu vejo com ele. Ele tem que ver logo. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a fenomenalidade dentro da fenomenologia, que é a qualidade, caráter, condição ou estado da automanifestação ou reação pessoal da consciência na vivência dos fenômenos e parafenômenos, fatos e parafatos, em geral, do cosmos, ou se vocês quiserem, no cosmos. Agora, a qualidade da realidade fenomenal, a concepção da fenomenalidade, a fenomenalidade interior, a exterior, a concreta, a ontofenomenalidade, o acontecimento digno de nota, o fato de interesse científico, o fato de natureza moral regido por leis especiais, o objeto de experimentação, as modificações operadas nos corpos por agentes físicos ou químicos, as realidades perceptíveis pelos sentidos e pela consciência, os assim chamados prodígios, a fenomenalidade mórbida, a fenomenalidade social, o conjunto de fenômenos, a forma do fenômeno, o conteúdo do fenômeno, os fenômenos, os fatos, o mini-fenômeno, o mega-fenômeno, o fenômeno simples, o fenômeno complexo, as surpreendências, as autopercepções. Isso aqui que eu li é da fatologia. Agora, no fim, nós falamos. A qualidade da fenomenalidade pessoal é instrumento útil de medida da holomaturidade autoconscienciométrica da consciência perante as realidades e para a realidade do cosmos. Quer dizer, a qualidade de você com os fenômenos mostra o nível da sua lucidez. Qual a qualidade da própria fenomenalidade para você? Você já alcançou o patamar da reação madura perante a parafenomenalidade? Se alguém quiser aumentar aqui, pode aumentar a filiologia. Agora, esse é o verbete 1106, tem 3 páginas, 40 logias e tem 6 máximos. Eu tenho aqui as perguntas já. Meu namorado foi embora da minha vida sem dar nenhuma explicação. Antes dizia me amar e que eu era um divisor de águas em sua vida. Acho que ele voltará, mas não consigo identificar se é um desejo ou uma intuição. Como faço para diferenciar e para me desligar? Pois ele está 24 horas em minha mente. Olha, eu quero te lembrar que existe atualmente no mundo 6 bilhões e meio de consciências, sendo que tem mais mulher do que homem, mas pelo menos 3 bilhões de homens existe por aí. Você não pode ficar chorando as mágoas por causa de um homem. É preciso fazer higiene mental. Paixonite aguda é doença grave. Agora, uma pergunta que você pode fazer para você é o seguinte: sua paixão é egoísta? Uma pessoa que te deixou sem dar a mínima, você não tem vergonha de receber essa pessoa para ficar com ela? A gente recebe, boa coisa, indica até laboratório para ela fazer, indica o desassédio. Mas agora veja, se uma pessoa gosta da gente e não tem nem educação para se despedir, vale a pena ficar com essa pessoa? Se ela fez isso, o que ela pode fazer mais? Já pensou o que ela não pode fazer?
Então, por exemplo, isso aí mostra o alcance da pessoa. Lembre-se, há 3 milhões de indivíduos na Terra. De modo que, vamos pensar, tem muita gente solteira ainda. É só pensar por aí. Agora, outra coisa. O professor participou de quantos cursos intermissivos? E pode nos contar a sua experiência no primeiro curso intermissivo? Sim. O primeiro curso que eu tive sobre processo na intermissão propriamente dita, já faz um bocado de tempo. Naquela ocasião, não havia a organização que tem hoje. Eles estavam querendo fazer. Havia só uma ideia de que isso ia ser feito e que era já uma praxe, já era uma coisa natural em muitos planetas quando chegavam a um determinado nível de lucidez das consciências. De modo que o processo todo é que isso iria acompanhar esse processo evolutivo e que isso ia expandir. Agora, já a partir do século XX, extrafisicamente, a situação começou a ficar num nível já ordenado, já tudo arrumado. Agora, principalmente depois que começaram os trabalhos da Reurbex, a reurbanização extrafísica, que foi a partir de 1950, tudo isso então ficou incrementado. Aí a gente viu muita coisa. Eu cheguei a participar do processo, assim como se fosse da administração. Em certas coisas eu fui até bedel, em certas áreas administrativas dos cursos intermissivos. Há muitas modalidades de curso intermissivo e isso é difícil da gente classificar. Geralmente eu falo num que é inicial e outro que é mais avançado, para a maioria das pessoas. Agora, o caso todo é o seguinte, uma grande parte de todos esses conceitos que eu me bato aqui para difundir e a gente debater, eles existem em função das matérias e das disciplinas dos cursos intermissivos. O que eu sempre quis fazer nos meus cursos dentro da Conscienciologia é uma reprodução caricata, física, de tudo aquilo que constitui matérias dos cursos intermissivos. Há muita coisa para fazer aqui, do jeito que também eles têm muita coisa ainda para fazer lá. Tudo isso vai ser melhorado com o tempo. Agora, eu penso que nesse século as coisas ainda vão melhorar muito nessa dimensão, porque já vão começar a aparecer os professores dos cursos intermissivos em vez de só ser alunos. Então, com o corpo docente, a situação vai melhorar, né? Agora, aqui outra pergunta. Se a consciência é imortal não teria origem, olha, algo pode começar sem ter fim, qual é o problema? Eu não vejo assim muita falta de lógica nisso, não. Eu vejo com lógica. Agora, outra coisa que eu queria falar. Alguém me deu aqui o verbete de ontem com uma série de revisões. Eu fui olhar, era só a palavra ideia, que está faltando acento. A pessoa retardatária chegou depois que eu falei. Então, eu quero lembrar, não adianta me dar revisão para consertar a nova ortografia, porque nós já estamos colocando tudo na nova ortografia. Eu já trouxe aqui umas 3 vezes dados sobre a nova ortografia. Se alguém quiser ver isso com calma, tem gente aí que está estudando. Tem uma meia dúzia de pessoas estudando. É bom ver para a pessoa não estar fazendo, né, trabalho à toa. Mas uma série. Na ideia sutil, ele colocou exatamente 6 partes de revisão. Tudo era ideia. Mas ele esqueceu que a ideia sutil também no início tinha, ele não viu. Sabe, do título, etc. Tal. Se a gente fosse corrigi-lo, tem muito mais ainda que ele deixou. De modo que eu só quero chamar a atenção para isso. Agora, gente, eu queria chamar a atenção para vocês, que parece que nós temos aqui 3 ciclistas que percorrem o mundo de bicicleta. Eles estão lá perto da Adriana.
São aqueles 3 chefes que estão lá, tá certo? Lá, gente, aqui as 3 pessoas. De modo que eu queria que vocês levantassem para a turma ver e vamos dar uma salva de palmas para eles. Eles são ciclistas, isso mostra que eles são ecológicos. Eles não fazem poluição. Isso é fora de série. A gente tem que ver isso em alto nível. Outra coisa, lá no LOCIC, vocês deram pelo menos um livro para eles lá? Eles saberem? Não? Quem é que foi que atendeu? Ah, não deu, não. Seria bom, viu? Só para levar chumbo, né? Dá um livro pequeno, porque eles estão andando de bicicleta, né? Não pode dar livro grande nosso, porque ele pesa 2,5 kg, é muito. Tá entendendo? Então tem que ser um livrinho aí, manual, tá certo? É. Ah, não diga, é mesmo? Então eles vieram com ele aos pedaços na bicicleta, deve ter partido o livro. É. Ah, foi, né? Olha, a casa é de vocês. É bom que eles estendam um tapete, como eu falo, arco-írico, de todas as cores para vocês, porque se vocês estão viajando muito na base do pedal, tem todas as cores. Você está entendendo? Vocês estão do arco-íris, é aquele negócio. Vocês estão na boca do arco-íris, está entendendo? Porque é internacional. Nós somos universalistas aqui. Tudo que diz respeito a planetário, grandão, nós somos a favor. Você está entendendo? De modo que vocês são muito bem-vindos à casa de vocês. Pode falar. Aqui na página 36, no detalhismo, o primeiro item, a sinergismologia. Eu queria entender o sinergismo paracognitivo. O sinergismo paracognitivo é o seguinte, é a hora que você se empenha, por exemplo, vamos dar um exemplo, na TENEPS, você se empenha mais de entender e ter mais confabulação, mais contato com o seu amparador. Isso aí vai mostrar um sinergismo com o passar do tempo cada vez maior. Agora, esse sinergismo, Silene, é muito importante a gente pensar em certos aspectos dele. Uma coisa, há um sinergismo, por exemplo, que você pode fazer com a pessoa do ponto de vista ideativo ou ideológico, que é a cognição. Isso é uma coisa. Mas, por exemplo, você pode fazer um sinergismo do ponto de vista energético. Já é outra coisa. Agora, tem uma coisa mais séria ainda, que é o sinergismo da compreensão da parafenomenologia, aqui no caso. Então, por exemplo, você arranja um amparador que já tem muito contato com o fenômeno da cosmovisão. No caso da cosmoconsciencialidade, ou da cosmoconscienciologia. Então, um fenômeno de abrangência do mental soma muito grande, que a maioria de nós todos, se nós, quando alcançamos isso, nós temos extrapolacionismo, nós ainda não conseguimos viver assim, permanentemente, de uma maneira perduradora, por muito tempo, entende? Agora, o que se passa? Se você arranja um amparador que já tem noção disso, vai ter um sinergismo maior quando você estudar o caso da cosmoconsciência do fenômeno, porque isso vai expandir o seu modo de entender. Por quê? A partir da interação ou da empatia, da afinidade entre você e o amparador, do ponto de vista, por exemplo, do conscienciência. Está entendendo? Se ele é um amparador da TENEPS, se tem contato com você durante anos, todo dia, isso vai ser inevitável. Então a primeira manifestação que vai acontecer aí é o fenômeno da telepatia. Esse fenômeno ele vai incrementar, ele vai aumentar cada vez mais. Por exemplo, eu tenho uma capacidade disso aí, às vezes avançadinha, fora da minha média, que não era para ter, porque o enumerador é desse nível. Está entendendo? Você sabe que o enumerador, às vezes, ele aparece como se fosse um mandarim. Sabe o que tem aquela? Agora, veja, isso é pessoa que faz reflexão.
Entende? Quando faz isso. Então, pensa bem como é que a situação muda com esse sinergismo paracognitivo. Então, a coisa vem de lá para cá. E depois ela começa a ficar fluente, clara, límpida. É o problema entre a recepção, que é a coisa mais séria do seu lado, porque a emissão, lá não tem problema. Agora, a emissão, num caso desse, ela vem sempre de psicossoma, no mínimo, ela vem de mentalsoma. O paracérebro está se manifestando ali a partir do psicossoma. Agora, ele bate em você, mas a partir do soma. Então, quem precisa de assistência mais é você, sempre é assim, sempre é a consim, entende? A partir do nível das minhas ideias novas, eu posso aferir ou aquilatar o grau do amparador que está comigo, porque isso muda, né? Por exemplo, pode, porque se você pratica, por exemplo, a TENEPS, e o processo é diário, isso aí mostra que você não está sozinha. Então, é tolice se você fala que você arranja uma ideia, descobrir alguma coisa. Você está sempre embasada por alguém, que é ele. Eu, por exemplo, não posso falar que essas ideias aqui são minhas. Tudo é de um grupo. Eu sou uma mini peça dentro de um max mecanismo. E eu reconheço isso. Está entendendo? Eu seria burro se não fizesse isso. É mais do que normal. Então, veja, tenepsista. O tenepsista, quando ele começa a fazer a TENEPS, e ele se instala dentro de uma maneira ordenada e disciplinada, e leva isso com equilíbrio, de modo sério, ele abre tudo. Em matéria, então, de fenomenalidade, acabou. Ele escancara o processo. Você está entendendo? Fica tudo mais aberto. Por isso que eu falo, uma pessoa tem aí a TENEPS. Então, vira para você e fala assim, faz uma década que eu pratico a TENEPS. Ele tem que já ter algum processo dentro da assimilação parafenomenológica, no caso, a sinalética dele, tem que ter um pouco mais de progresso. Ele tem que mostrar alguma coisa em matéria de paranormalidade. Senão, que TENEPS besta é essa? Você está entendendo o que quer dizer? Então, a tendência tudo que nós fazemos na conscienciologia é transformar a consci em consciex sem dessomar. Do ponto de vista mental somático. Você está entendendo, não? O mental soma é considerado aí como o paracorpo do autodiscernimento. Tem lógica nisso tudo que eu estou falando? Isso aqui é a síntese que eu estou dando da história. Tá certo? Um caso particular, né, de que o tenepsista, um caso, né, que você já conhece, que começou muito cedo a TENEPS e que acompanhou a fase ainda preparatória, a fase ainda pré-estabelecimento até das conexões neuroniais. Então, e durante esse período de execução, a pessoa amadureceu e ficou adulta e constituiu, assentou a vida. Eu posso pensar, como é que eu posso pensar nesse sinergismo a partir dessa evolução? Quer dizer, não só a evolução da TENEPS, mas a evolução do tenepsista na vida humana. Você vê o que aconteceu de novo de lá para cá em matéria de fenômeno. No caso, parafenômeno. Como é que foi, por exemplo, com a evidência? Assimilação simpática. Como é que é isso? O que houve de diferença de lá para cá? Tem que ter havido uma diferença a maior. Algo novo, um processo, por exemplo, aquilo que a gente chama, né, transpôs, ultrapassou, sobrepujou, transcendeu, sobrelevou, superou. Alguma coisa aconteceu nesse sentido. Está claro? Pensa nisso. Agora, põe no papel. Tudo é bom fazer enumeração. A turma ainda não está muito habituada a usar a técnica da enumeração. A enumeração é uma coisa que a gente vive de fazer para tudo. 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 Presta atenção. Tudo. Isso é terrível falar uma coisa de tudo. Tudo que a gente fala de tudo é como se fosse absoluto, é a tudologia. Mas é verdade aí no cara. Valdo, na terceira linha da fatologia, você queria explicar, por favor, a ontofenomenalidade? Deixa eu ver aqui o que é que tem. Ontofenomenalidade, terceira linha da patologia.
A ontofenomenalidade. Que Você é sabe o que é ontologia? Ontologia, não Estudo sabe? do ser. Pois é. Ser, criatura. Agora, o ser dentro do momento evolutivo, o ser dentro da atualidade da pessoa. Então, veja, a fenomenologia sua, nesse contexto evolutivo atual, estaria dentro da ontofenomenalidade. O que você acha? Mas aí poderia ser, então, uma autofenomenologia, sei lá, fenomenalidade. Não interessa. Mas Tanto faz como tanto fez, pode ser? pode ser, sim. Agora, outra coisa também, na segunda, a fenomenalidade interior, aqui, aí se quis dizer só fenômeno e parafenômeno também. A fenomenalidade interior, não, é aquela que só você está sabendo o que está se passando. A gente olha para você, ninguém sabe o que é. Por exemplo, uma dor inicial, ela não aparece, é só você que sabe. Então, existe Uma luxação, por exemplo, é só você que sabe o que está se passando. Uma pedra no seu sapato não ofende o meu dedo. Aqui o sujeito, ele estuda o próprio sujeito como se fosse objeto. Mas agora veja, aí existem outras coisas. Há um processo interior, por exemplo. Uma dupla evolutiva, ela pode ter uma fenomenalidade íntima, interior, que é dos dois. Tem uma série de condições. Um grupo, por exemplo, pode ter um processo intramuros. Esse autoestudo, ele está incluindo também a parafenomenologia. Também. Aqui é tudo, né? Tem, aí entra tudo. Né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, em matéria de fenômeno, tudo é fenômeno, né? Toda manifestação, isso existe por todo lado. Então, é um senhor problema isso aí. Eu gosto de chamar a atenção assim, ó, simplesmente, do jeito que está aqui, mas que faz pensar. Que é isso que o povo precisa de pensar mais. Agora, se quiser ver mais coisa, olha na remissiologia. Aqui tem uma opção de coisa assim, mais ou menos avançada. A alucinação, a anomalia, o arco voltaico, o processo o extrapolacionismo, o triatleta conscienciológico. Estuda aí, faz a pessoa pensar na questão do fenômeno propriamente dito. A fenomenalidade interior, ou a autofenomenalidade... seria da intraconscienciologia. Para a conscienciologia, isso é de ponta, porque é o estudo... Não, é a intraconscienciologia, né? É o processo lá dentro. Agora, veja, é o que nós precisamos mais para extirpar, ou limpar, ou destruir, ou melhorar o egão e o umbigão. Subcérebro abdominal, o porão consciencial, a Robex, tudo isso aí. Agora, essa volta para si próprio... A síndrome do estrangeiro. A volta para si próprio, a autorreflexão, está tudo incluído aí. Tudo aí dentro. Está tudo junto. E outra coisa, o egocídio. 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 Que é um dos fenômenos mais sérios que nós podemos atingir, né? Que é matar o próprio ego para pensar de uma maneira altruísta. Então, veja bem, uma consciência livre seria o quê? Seria o altruísmo consciencial plasmado, evoluído, vamos dizer, concreto, sendo que é uma abstração total. Então é um senhor problema a gente pensar nisso. Seria a base também da evolução individual. Isso é a base. Agora veja, esses conceitos todos, eles vão para a mateologia já para nós, né? Ainda nós não atingimos isso. Então o problema nosso é juntar tudo que nós já temos uma visão, que a gente está começando a ter a cosmovisão, e ficar afeito, mais ou menos prático, de uma maneira vivenciada dessa realidade que nós já reconhecemos como concreta, como palpável, mesmo que ela seja abstrata. Se a gente chega nisso, aí vem isso que eu estava falando com a Silene. O amparador encontra mais ambiente para defasar a comunicação dele a nosso favor. Com isso se amplia tudo. O nosso negócio era conversar sempre, telepaticamente com o amparador, através do consciência,
e dentro da cosmovisiologia. Aí tudo seria policármico, você está entendendo? Tudo seria de alto nível de racionalidade, com critério, com equilíbrio, com harmonia e uma coisa mais séria, fazendo as distinções corretas de tudo. Como é que chama fazer a distinção? O autodiscernimento em alto nível, o máximo possível. Por isso que eu falo, o problema nosso é caminhar para a mental somatologia, que é o paracorpo do autodiscernimento, que é o que eu falei com ela. Agora veja, isso é a intraconsciencialidade. Então veja, vocês não devem ficar saturados com as repetições que eu faço aqui, não. Quando vocês dessomarem, vocês vão me dar valor. Se alguém combate as minhas técnicas da circularidade, ainda está baratrosférico. Pois é. É um outro que entende bem aí, o Antônio, que eu já vi, ele entende. E ele é difícil, porque ele tem um bom vocabulário, um bom dicionário cerebral, tudo quanto é jeito. Agora, isso é que eu precisava que a maioria aqui entendesse. Mas não é só isso. Há um processo didático e parapedagógico terrível nisso da repetição, que é bater na mesma tecla. Gente, como é que a gente vai fazer conosco se a gente passou milhões, do ponto de vista de experiência, milhares de vidas de tudo quanto é jeito, pensando do modo, sendo que a gente insistiu com aquilo e errou demais. Agora, de uma hora para outra, a gente tem a cartilha de como fazer para resolver. Isso vai melhorar de uma hora para outra? As pessoas vão renunciar a tudo que elas estão habituadas há tanto tempo? Outra coisa, você encontra com uma pessoa que você não vê há 500 anos, você viu em 5, 6 vidas aí para trás, você encontra com ela, ela vai fazer lembrar uma coisa que naquela ocasião era positiva entre você e ela. A sua tendência dentro de você vai ser o dejaísmo. Você vai ter o déjà vu da história toda e vai querer repetir aquilo, sendo que isso também está superado. Então, aquilo que era o máximo, até isso está superado. Isso é terrível. Você está entendendo? Então, veja, eu sou obrigado a bater nessa tecla. Sou ou não sou? Não tem jeito aqui, ó. Pois é. Agora, aí eu falo, vamos pôr, você tem que fazer EV pelo menos 20 vezes. Se eu já consegui isso com as 5 pessoas, foi o máximo. Mas fala. Valdo, é na página 37, a paradoxologia. Esse paradoxo, queria que você analisasse a consciência imatura com fenomenalidade transcendente, que é o caso mais comum, até na história a gente vê. Por quê? Porque a transcendência, ela pode vir patológica. Você esqueceu dessa, ou não? Escuta, vem um assediador e insiste em me dominar de tudo quanto é jeito. Eu tenho coisa para aprender com ele. É um fenômeno que vai me ajudar. O quê? No mínimo, ele vai ampliar minhas autodefesas. Vamos conversar e entender isso aí. Por isso que eu falo, não despreze o mendigo que bate à sua porta. Nunca se sabe quem é o bicho. Agora, então, vamos entender. O paradoxo da consciência imatura com fenomenalidade transcendente. Você vai atender uma pessoa que está numa crise de semi-possessão violenta. Há um fenômeno. Você vai aprender com aquilo. Lembre-se daquele caso da menina de 17 anos que julgou 9 soldados assim, ó. A hora que ela ficou incorporada lá, que entrou em transe. Aí eu cheguei, fiquei sabendo o nome dela e avancei em cima dela para ver se a consciência me pegava. Agora fiz o acoplamento com ela, envolvi tudo, aí ela desmaiou nos meus braços. Então isso é que em matéria de processo de exorcismo, esse aqui é o negócio mais sério que tem. Agora, ela tinha julgado só 9 soldados, assim.
Sabe aqueles filmes de Kung Fu? Que o cara faz assim, ou aquele cara extraterrestre, os filmes de ficção científica, que vê o cara extraterrestre, que tem poderes. É aquilo, ele era aquilo. Agora, os caras todos, 9. Isso foi na minha frente, Omar. Agora, eles depois me agradeceram, porque eu trabalhava lá no nosocomio, né, no Hospital Espírita, né? Que era, eles chamavam de hospício lá. Naquela ocasião era hospício. Agora, tudo isso ensina, mas eu estou falando assim, vamos supor, o Swedenborg, ele teve um fenômeno super transcendente, mas a análise dele foi imatura, tanto que ele teve aquela síndrome mística. O Balzac, idem com a mesma data, E é o uma data posterior. O extrapolacionismo está dentro desse paradoxo. Não, aí não é isso. Você tem que ver, é que o percentual de extrapolacionismo, ele é admitido e assimilado em parte, sempre. Nunca é tudo. Você não pode ter a veleidade ou a ingenuidade de admitir que vem um extrapolacionismo, vai acontecer alguma coisa, que a pessoa vai assimilar tudo. Isso é bobagem. Por isso que eu tenho que falar. Tem que repetir. É a técnica da circularidade. E você tem que ter uma paciência da exaustividade. Senão não resolve nada. Ora, Valdo, Nostradamus teve essa condição também. Ele teve um extrapolacionismo extraordinário, fenômeno super transcendente, mas a análise ficou restringida, né? Foi, mas era o jeito. Ele ainda conseguiu, pelo menos, colocar alguma coisa no papel e divulgar. Mandar recado para o futuro. E né? os que a gente não conseguiu, e o povo que não consegue até hoje. Hoje a coisa já está mais aberta. Mas era outra coisa. Ele teve que fugir também, né? Eles não falam muito disso. As biografias e tudo se fala na historiografia defende demais o Nostradamus. São raros os imparciais. Eu achei muito livro antigo e muita coisa assim. Ou são detratores... Sabe por quê? Ele abalou todo mundo, né? Em matéria de, vamos dizer, de fenômeno. Ele abalou muita gente com tudo que aconteceu, porque mexeu com a monarquia. E outra coisa, tapou a boca da monarquia. Chegou um ponto que ninguém podia falar mais nada. Ficou na história aquele negócio do rei que morreu com a lança. Aquilo é bobagem. Ele fez muito mais coisa do que aquilo. Agora, foi por isso que ele foi obrigado a fugir, a viajar. O Nostradamus teve na Europa quase toda. O povo Agora, ele tem coisa feita por ele até hoje em Paris, que ninguém sabe. Há coisa construída em Paris que foi ele que fez. Isso não tem. Não, lá nas coisas dele, lá na Provence, aqueles negócios, todo mundo fala nada dessas coisas, não sabe o que é. Mas tem. Agora, tem um ou outro documento sobre essas coisas, é que o povo nunca juntou isso direito. A maioria de todos os nostradamistas, como eles chamam, eles são assim um pouco, não, o que eu gosto de falar é que é negócio, eles têm muito apriorismo, só apriorismo. Eles são apaixonados, igual os balzaquistas, eles estudam a partir de uma paixão, então é difícil se achar alguma coisa, e os outros já são os detratores por causa dos escândalos que ele fez, né? Então, agora, fenômeno, tinha muito fenômeno, agora lá no fundo, ele não ligava muito para o processo de fenômeno, não. Tudo mostra que o problema dele era mais a consequência moral do destino. Que, lá no fundo, é isso que hoje nós estudamos com o processo da Apex. As consequências morais ou éticas, no caso, cosmoética, do destino, da destinação que a pessoa está dando a si mesma. Porque quem estabelece nosso destino somos nós, por causa do livre-arbítrio. Ele era preocupado com isso. E me dá a impressão também que ele já tinha as retrocognições desde essa época, porque o primeiro livro que ele traduziu foi um livro egípcio. Ele sabia, mas é que tinha umas coisas que prejudicavam ele, do ponto de vista também até de saúde. Era o processo biológico, por causa do uso de muita vegetal e mineral, que ele mexia muito com isso. Agora, de qualquer maneira, ele superava uma porção de coisa pelo seguinte, ele escapou de todas aquelas pragas, que não era fácil, né? Aquelas pestes. Agora, ele não conseguiu fazer isso com todo mundo que estava perto dele.
Mas ele mesmo escapava disso. Agora uma coisa, o Nostradamus, a meu ver, pelo que eu estudei, você sabe, quando eu estudando muita coisa dele, ele tinha, Marcosson, foi por isso que ele se salvou. Dá a impressão. Mas não, mas é uma coisa evidente. A mulher dele morre, filho morre, o povo tudo morre, fica ninguém. E ele tratou da peste em pelo menos 10, Não, 12 não, e era cidades direto. diferentes. Ele não recusava o processo. Era direto. O problema todo é esse. Ia diretamente aos finalmente. Então, é fogo. Eu tive acesso agora a uns documentos antigos de coisa de registro de cartório, de tabelião, dessas coisas tudo lá da França. Então dá para levantar muita coisa e achar uma linha do meio que não é nem desses nostradamistas malucos, totalmente cegos, porque tem muita mentira e muito Agora, livro é falso, né, interessante ver o Valdo? processo dos familiares dele. Impressionante. Aquilo Eu ali que peguei é interessante ver. árvore genealógica, fui atrás das Agora, ele coisas tinha um todas. negócio com o filho dele, né? Que era a base do processo. César. É, César. tinha esse troço todo. Agora, aqui uma pergunta aqui. Obrigada. Transformar a Consim Consciex sem dessomar, seria possível tornar mais acessível financeiramente, entre aspas, os cursos básicos CIP e CPC? Olha, aí é um problema que é o IPC que tem que resolver, né? Eu não posso dar palpite. Não deixaria mais acessível a Consim o entendimento dos fenômenos? Sim, mas olha, a gente já dá muita coisa gratuita, né? Os verbetes todos aqui foram gratuitos até hoje, já estão 7 anos. A tertúlia, ninguém cobra nada, é um curso diário de 2 horas. A pessoa pode perguntar qualquer coisa sobre fenômenos, se a gente sabe, a gente fala. O que há? Já tem muita coisa, a gente não pode estar reclamando disso, não. O processo já se dá muita coisa. Pois é, holociclo, holoteca, não é isso. E as edições gratuitas que eu tenho distribuído? Nós fazemos edições que a gente coloca na capa. 3ª edição gratuita. Não pode vender. Como é que é isso? Não é bem assim, né? A situação é... Outra coisa, o Instituto é de utilidade pública há quantos anos? Por causa disso. É muita coisa gratuita. Temos que levar isso em consideração. Agora, o problema é o seguinte, transformar a Consim Consciex sem dessomar. É o que nós estamos tentando fazer. Agora, veja, não vem apelar para cifrão para nós, não, que eu te dou uma banana, tá? Estou falando aí com o meu amigo. Né? Vamos devagar com isso, que não é por aí. Né? Que a gente está cedendo o que pode. Outra coisa, e as torres gêmeas de papel em branco, que está lá, para a pessoa anotar? Como é que fica? É muita coisa que tem. Fora os livros gratuitos que a gente dá toda semana. Faz alguns minutos eu falei nisso aqui. Valdo, não é engraçado isso? A nossa experiência mostra nesses 20 anos que quando a gente oferece o curso de cortesia, porque a pessoa pede ou precisa, ela não consegue chegar no curso. Muitas não conseguem, não vêm ao curso, não assistem o curso. Então, existe, parece, um comprometimento direto entre a pessoa valorizar financeiramente. Isso foi aquele caso do meu amigo lá, da editora, quando eu fui fazer o Projeciologia gratuito, ele falou, você não pode, a gente não pode dar um livro dado para os outros, ninguém vai dar valor para a sua edição. Eu falei assim, eu sei disso, mas o meu problema é que eu vou fazer um livrão grande, que o povo que mexe com isso não vai ter dinheiro para comprar o livro. Como eu quero fazer a propagação da ideia que eu estou trabalhando na área, eu tenho que fazer essa edição, para mostrar que eu existo. Então, eu estou ganhando, isso é um investimento, foi um custo. Até convencer o meu amigo que aquilo tinha sua razão de ser. Mas ele falou assim, Valdo, você está dando um imóvel para os outros. É mais de um imóvel. O imóvel é só o que eu estou te pagando aqui para fazer a edição. Mas existe o outro imóvel. Como é que eu vou mandar esses livros? Já pensou no correio, o peso deles? Eu gastei mais para divulgar o livro do que para editar propriamente dito, pagar a edição. Agora, ninguém entende isso, né? Uma outra coisa, o dinheiro que eu tinha era para comprar um apartamento na Visconde Pirajá, Ipanema, de 3 quartos. Então eu fiz o livro. Todo mundo lá em casa sabia disso. Tá certo? Agora, eu tive que falar isso para ele também. Aí ele falou assim,
você deve ter muito dinheiro. Eu falei assim, não tenho. Eu não tenho nem 1/100º do que você tem. Isso é lá dentro, almoçando com ele. Lá naquele edifício enorme de vários andares, a gente no último andar, que era da diretoria, e eu almoçando com ele lá. Foi um custo para convencer o homem. Agora, no fim, ele ficou cada vez mais amigo meu, tal, até quando ele vivia ainda, é muito meu amigo. Ele tinha uma confiança absoluta nas minhas coisas, que não era fácil, mexendo com tanta gente, tanto funcionário, tanta gente. Agora, é a vida, né? A gente tem que ver, então, esse processo do que é gratuito e o que deve ter preço. Tudo a gente tem que estudar, não tem saída. Mas fala, Léo. Professor Valdo, eu teria a seguinte dúvida. Na minha experiência, extrafisicamente, eu estava num momento assim, bastante lúcido, consciente e sentindo como se fosse uma consciência. Tá? Depois de um certo momento, foi mudado o cenário e colocado assim, agora você sentindo a sexualidade, sentindo a animalidade do gênero. Aí a lucidez caiu. Se a consciência não tem sexo e tem aquela lucidez toda, qual é o motivo evolutivo dessa baixa de lucidez, desse nível que caiu assim? A baixa existe porque você vem sendo animal em milhares de vidas. A hora que você volta para aquilo, a coisa cai. O problema todo é você saber que você era assim. O ele é hoje já não é mais assim. Agora isso, quem tem que se convencer é você. Eu posso pensar assim, mas se você não pensar, não adianta nada. Então o problema é a pessoa estar convicta dessa realidade. Mas por que existe esse gap tão grande? Porque eu me percebi de uma... Não é tão grande, não é assim não. Eu não acho que seja tão longe da realidade, não. O problema todo é você estar num corpo humano, é um corpo animal, tem necessidades. Outra coisa, na sua área é só sexo, você sabe. Sim. É o corpo. Quem faz ginástica é um processo de sexualidade total. Quem dança é um processo de sexualidade total. Quem vai ao carnaval esse mês é um processo de sexualidade total. Não adianta querer tirar o corpo fora disso. É verdade. Agora, por exemplo, ginástica. Existem ginásticas sexuadas e assexuadas. Andar na esteira tem chance de ser assexuada. Esse é um dos motivos que eu sempre indico. Natação é sexuada ou assexuada? O que você acha? Natação. Faça a classificação. É totalmente sexuada. Então, se for na praia, é 100%. O que é a praia? Nada mais do que um desnudamento social. E outra coisa, democrático. Onde todo mundo tem acesso. Onde não há processo de marginalidade, em tese, né? Eu não estou falando de arrastão, qualquer coisa, não. Estou falando do ponto de vista da pessoa ir e sair com equilíbrio. Agora, veja, já existe as praias, igual a Ibiza, né, que todo mundo entra pelado. Você pôs o pé na areia, tem que estar pelado. Você pode andar no passeio de roupa. Eu sei que eu cheguei a ver isso lá. Tem muita gente aqui que já viu isso. Agora, por exemplo, o exercício da cognição, na verdade, é uma forma de estar superando essa questão da sexualidade, a intelectualidade. A sexualidade, ela é mais fácil de superar do que parece. O problema, a dificuldade da superação é uma só. Chama-se tabu. É muito tabu sexual que existe. Se você começar a compreender, através da sua ginástica, o processo da energia, você vai começar a melhorar o sexo. Agora, por exemplo, as pessoas não sabem nada, a maioria não sabe nada sobre chácara. Agora veja, o cardio chakra, que todo mundo fala, que é romântico, que é artístico, que é um milhão de coisas, a maioria não sabe nada disso. Como é que elas vão saber alguma coisa de sexo chakra, que elas nem pensam que sexo tem chakra? Como é que fica? No entanto, o sexo chakra é um dos negócios mais bravos que tem aí, que é o que está dirigindo a maioria de todo mundo. Por exemplo, vocês sabiam que todos vocês que estão aqui, aqueles que estão lá fora, em qualquer parte, nessa dimensão, tudo nasceu por causa do sexo?
Vocês estão aqui por causa do sexo. Olha o sexo chakra, como é que é importante. Não foi aqui, veja bem, viu, Max, você com todo o seu processo intelectual da Editares, não foi o corono chakra que funcionou. Lógico, você com tudo da sua Apex, não foi o fronto chakra que funcionou. Você está entendendo? E por aí vai. Você está entendendo? Uma pessoa, por exemplo, boníssima, que está fazendo uma força danada para fazer ajuda, trazer ajuda aos outros, igual a nossa chefe que está aí perto de você, essa outra aí, ó. Não foi o Kaji Chakra que trouxeram vocês duas para cá. Tudo sexo, chakra. Então pensa bem, Eliel. Como é que fica? Agora, ó, hoje vocês me perdoam que eu estou usando aqui um pouco da... Aí, no caso, seria aquilo que eu combato aqui todo dia. Você sabe o que, né? Não, não é bem a maiêutica. Oratória, eloquência. Vocês viram que eu estou usando as técnicas da oratória e eloquência em cima do lance. Mas, enfim, aqui, se eu não for palhaço, conforme a hora, e não tiver estrionismo, está danado. Como é que eu vou mostrar essa realidade toda? Esse é o motivo que eu vivo cumprimentando todo mundo. Toda hora eu faço assim, ó. Eu já estou com o hábito de arrumar o meu chapéu. Está entendendo? Pode falar. Professor, a gente poderia dizer que a nossa evolução ela depende da nossa fenomenalidade, de certa forma? Não, ela só depende disso. Então, aqui, ó, se você excluir o fenômeno, você não existe. Então, nessa dimensão, não existe nada. Não, some. Acabou. Você não existe. Porque tudo é fenômeno. Seria o nosso nível de lucidez ou nível de maturidade perante isso. A interação do dia a dia, a interação com os fenômenos. Né? Agora, então, você veja, isso nós estamos falando, o fenômeno da sexualidade. É um negócio seríssimo. É o que dá problema até hoje. Por exemplo, o Freud, coitado, dedicou ali a vida dele toda nessas coisas, não esgotou nada. Ele ficou na superfície disso. Primeira coisa, ele não olhou nada do sexo anterior da pessoa, das vidas anteriores. Só isso já furou tudo. Já nasceu furado. Então, veja, era um negócio que... Ele abortou o processo. O fato e parafato analisado com cientificidade, né, de maneira lógica, ele é o fenômeno, de certa forma. O fato é um fenômeno, de modo geral. O fato estudado, o fato trabalhado. Agora, tudo que você pegar tem fenômeno. Se você examinar aqui, ó, que eu chamo a polpa do seu dedo, essa aqui, ó, que eles falam hoje do digital, que é tudo, ó, digital. Só aqui tem dezenas de fenômenos, só nessa polpa. E eu não estou falando de panarício ou qualquer coisa aqui que houve uma infecção, não. É coisa mais séria do que isso. Se você for olhar, por exemplo, a derme e a epiderme, só isso aí o que tem, é muito fenômeno que tem. O processo de inervação, o processo de circulação, o processo miológico do assunto. O problema, por exemplo, a hora que pega junto ao osso, o periósteo, tudo são fenômenos. Agora, ó, se a gente for olhar que em cima tem uma unha, piorou. Aí vem os fâneros, com a situação toda. Você sabia que em cada dedo seu você tem um útero? É o útero da unha. De onde é que apareceu essa unha? Você pensa que você fez isso aonde? Tem gente que vai pensar que fez no intestino, Está entendendo? O negócio é terrível. Aí. Então tem aquele homem que virou para mim e falou assim, eu não sou mulher, não sou fêmea e não tenho útero. Eu falei assim, tem. Eu vou te provar que você tem. Como é que nasce a sua unha? Tem um útero aí, tem um troço qualquer aqui que equivale a útero. Como é que é isso? Tem uma gênese nessa história. Como é que desenvolveu a unha? Agora, não é só isso. E os seus fâneros? Olha os pelos que você tem. Pelo da sua cabeça. Cada um não tem um pilo lá, uma situação, e um nervo, pilo eretor, e não tem lá uma coisinha, aquela coisinha, onde é que nasce? A gente não fala assim, nasceu o cabelo, não é isso? Por quê? Tem um útero, o pelo tem um útero. Não é que é? De onde é que nasceram vocês? De úteros. Onde é que nasceu o seu cabelo? De útero.
Vocês estão começando a ver, quando a gente começa a estudar as coisas a partir de fenômeno, o buraco é mais embaixo e a visão é mais curva atrás do morro. A situação é muito mais complexa do que a gente pensa. Então, é porque até em termos de conceito, muita gente pensa, para evoluir eu preciso melhorar o meu parapsiquismo. De certa forma, para evoluir eu preciso melhorar a minha fenomenalidade, eu preciso deixá-la mais trabalhada, mais aguçada. Isso aí é o geral, é o grande. A cosvisão é essa. Vocês já viram o tanto que eu falo em fenômeno aqui? Mas sempre tem um certo limite, porque não pode avançar muito, porque senão assusta a passarinhada. Tem que ir com calma. Mas é isso. Agora, hoje não. Aqui, ó, por isso que eu falei, esse aqui está simples. Ele tem 3 páginas, bem simples, só para a pessoa começar a pensar, a refletir sobre o assunto. Mas fenômeno, isso aqui, só falar sobre fenômeno, isso aí só já dá uma enciclopédia. Porque é bem mais sério do que se falar só em parapsiquismo, né? É o parapsiquismo maduro, o parapsiquismo vivenciado e trabalhado também. Né? Agora, eu acho que vocês todos são fenômenos. Por quê? Porque fizeram o curso intermissivo. Para mim, são fenomenais. Então, isso é mais fantástico do que o programa Fantástico. É fenomenal. Então, veja, isso é surpreendente. É o máximo. Você quer falar? 8. Em questionologia, reação madura perante a parafenomenologia. O senhor podia esclarecer um pouco mais? Vamos ver onde é que está aqui. Questionologia, na página 38. Ah, sim. A fenomenalidade intrafísica. Sim. É exemplologia que você está falando? É questionologia. A questionologia. Qual a qualidade da própria fenomenalidade para você? Sim. Eu quero saber sobre a reação madura perante a parafenomenalidade. Quer dizer, a reação madura. Como é que você age isso? Por exemplo, você já pensou que você tinha um ovário ou um útero em cada dedo? E que ainda faz pouco tempo estava cheio de útero na cabeça. Só começando a falar, eu não disse tudo, sim, porque existe mais, né? Se a gente for olhar aí onde tudo começa, o negócio é mais sério. Tem coisa que nós ainda não descobrimos dos nossos úteros e ovários. A cabeça é um deles. A neurociência ainda não chegou lá, não. Aonde que é que a gente tem aquele vórtice que tem que acabar com o corpo humano? E na hora que você começa, onde é que liga isso? Tem várias hipóteses para essa situação, mas o negócio é na cabeça. Mas aonde? Tem gente que acha que quando acaba aqui, ó, o processo que entra lá, naquele foramen do crânio, é ali que o negócio acontece. Esse aí talvez seja um útero básico da vida humana. Não é o útero da mulher, esse aí que é o nosso. Que é aquele que constituiu a coisa básica antes do útero. É o fecho. Aquilo que fez a união. É a conexão básica. Isso tudo a gente tem que estudar. Então, veja os fenômenos que você tem. Por exemplo, os fenômenos da epiderme, da sua pele, os fenômenos da energia, os fenômenos do poros, os fenômenos dos chakras. Como é que é isso? Pele, poro, chakra. Tem muita coisa para a gente ver. Isso tudo é. Como é que você entende aí? Qual a sua reação madura perante uma clarividência? Sim. Aquela clarividência, por exemplo, hipnopômpica. Na hora que você está acordando, você vê aquela pessoa. Como é que é isso? Você tem tranquilidade para interpretar aquilo? Com calma? Você chegou aos finalmente de uma maneira positiva a respeito da mensagem que foi dada? Tudo isso nós temos que aprender ainda. Agora, o povo fica pensando que eu fico falando apenas sobre projeção consciente, que é o fenômeno, com isso. Não tem nada. Tudo é fenômeno. A situação é muito séria. No curso intermissivo mais avançado, existe um trecho grande que só se fala em fenômeno. Mas de todos os tipos. Agora, de uma maneira abrangente, grande. É esse aqui que nós ainda temos que chegar lá. A gente ainda não chegou, não.
Por isso que eu sempre falei com o Gabriel aqui, ó, que foi a primeira pessoa que apareceu interessada em estudar fenômeno. Então, ó, vai estudar fenomenologia. Vai estudar isso. Agora, eu vi isso muito cedo. Eu tinha lá 13, 14 anos, quando eu fiz uma classificação dos fenômenos mais transcendentes do ser humano. E eu arranjei 222 na ocasião. E descobri que a projeção era mais importante que todos os outros. Agora, por quê? Por causa da praticidade, a praxe, o pragmatismo, entende disso? A teaticidade do processo da projeção. Porque a projeção é o seguinte, ela mexe com todos os fenômenos que você tem na vida humana. Você deixa tudo aqui, vai lá e volta. Então ela mexe, em primeiro lugar, com a dessoma e a ressoma. A projeção é isso. Foi por isso que o povo achava que a projeção, até um certo ponto, era irmã da morte. Que a morte é irmã, vamos dizer, da própria vida também. Ou a pessoa morre, ou a pessoa vive. Não é o corpo. Agora, a projeção é a mesma coisa. Você morreu temporariamente, você fez uma projeção. E nesse caso da projeção também há uma repercussão de fenômeno no próprio corpo físico, né? Não tudo. Agora, tudo a pessoa tem que ver, porque a maioria acha que ela é o corpo. Aí é que vem o erro na interpretação fenomênica. Entende? Que nós não somos o corpo. Então a coisa muda, né? É outra situação. Você quer falar? Professor, boa parte dos fenômenos tem como base acoplamento energético, acoplamento áurico. O que é que mais facilita o acoplamento, assim, o desencadeamento desse acoplamento? É abertismo consciencial. O abertismo consciencial. A predisposição íntima, é uma predisposição universal, independente, altruísta, mega fraterna. Isso aí que é sério. Outra coisa, isso é muito importante para acabar com o medo. Falou em fenômeno, a gente tem que falar em medo. A maioria morre de medo de alguma coisa. E todo fenômeno mais transcendente, às vezes, mete medo nos incautos. Entende? Em quem tem, quem é, vamos dizer assim, impressivo, que tem muita impressionabilidade, que é sugestionável. Entende? Que seja pusilânime, isso aí é um perigo. É um problema. Agora, aqui outra pergunta. Quais seriam os indicadores de uma consciência que está no fluxo da proex dela? Ó, seria bom o Losch falar, o Losch, pega aí. Ele quer saber, ó, vou ler para você. Quais seriam os indicadores de que uma consciência está no fluxo da proex dela? A gente vê alguns pontos aí. A questão da retribuição, ela olhar, essa é uma das técnicas de identificação das diretrizes da ProEx, ver o que a vida lhe deu. É o que a gente chama de aportes. E a pessoa está executando correspondente ao conteúdo desses aportes. Oportunidades, situações, contatos, tudo que a vida lhe permitiu, você recebeu. Outro ponto, há um nível de satisfação. Quando a gente está na ProEx, a gente costuma dizer que a ProEx ela não é condenação, ela é motivação. Então a pessoa tem que estar motivada pela realização também do conteúdo da ProEx. E ver realmente se comparar o nível que ela já sabe, que ela tem de conhecimento, se ela realmente está traduzindo isso a favor dos outros, isso, se está correspondendo. Então isso dá para avaliar. A gente faz até uma analogia, por exemplo, a pessoa foi fazer doutorado no exterior, numa ciência avançada. E aí ela volta para o Brasil para ficar ensinando, fazendo alfabetização para índio. Quer dizer, a gente não está contra índio, mas não corresponde, de repente, a todo aquele conteúdo e material, conhecimento que ela tem, poderia estar aplicando melhor. Tá? Muito bem, muitas graças, valeu. Valdo. Pode falar. Eu estava querendo entender, num primeiro momento, quando você fez o comentário sobre a moça e o exorcismo. Né? Então, você comentou que você abraçou energeticamente aquelas consciências. Não foi eu que abracei. A hora que o cara saiu, ela estava desmaiando, eu segurei a moça. Isso fisicamente. Antes, energeticamente? Não, antes, energeticamente, eu fiz o acoplamento áurico. Com tudo que havia ali. Eu já cheguei antes
com um passo firme, devagar, exteriorizando energia. E já envolvendo tudo, o soldado, o povo, tudo. Agora, quando eu vi, só tinha soldado pulando assim. Tá. Então, você estava com uma plena visão também do extrafísico? Não, eu sabia, porque essas coisas, quando a gente está assim, você está bem munido, né? Você está assessorado. Também, né? É. Agora, por exemplo, aquilo lá foi uma loucura, eu nunca pude esquecer aquilo. Agora, por quê? A moça, a gente implicava com ela. Ela era uma morena, clara, de cabelo comprido, tinha 17 para 18 anos. Era alta, magra. Agora, a pele bem branca, mas o cabelo bem escuro. Não era uma pessoa bonita, ela era vistosa dentro da... Ela era aquilo que a gente chama de magrela. Mas, magrela. Agora, o que se passa? Era mais alta, ela devia ter 1,72 m por aí, pelo meu cálculo. Agora, o que se passa? Magrela, braço fino. E todo mundo ficava implicado com aquilo. Soldado, cada um maior do que o outro. Agora, o cara ficou lá dominando ela, pegava assim e mandava tudo longe. Eu vi isso mais de uma vez com muitas pessoas. Esse negócio de poltergeist, de processo de... Entende? O problema da possessão é um negócio terrível. Tá. Eu só vi uma vez um atendimento feito a uma pessoa que estava muito alterada. Agora, ó, e também isso é o efeito Hulk, só que tem que patológico. Não, mas a pessoa não estava jogando ninguém para cima, não. Mas ele estava totalmente fora de si, né? Vamos dizer assim. E estava dominado. Bom, o que eu quero saber é o seguinte, porque a gente faz a limpeza energética, ou deveria fazer, dos ambientes que a gente frequenta. Casa, em especial, né? E muitas vezes a gente, pelo menos eu, né, vão trazer para mim, não tenho toda a percepção do extrafísico. Só que eu sei se o ambiente está positivo, se ele está mais ou menos sujo ou se ele está mais pesado. É uma coisa. Agora, com as pessoas já é diferente, porque também tem aquela consciência ali que está se manifestando. Então, às vezes, a gente encontra com pessoas que ficam alteradas e aí elas mudam, inclusive, o vocabulário. Né? E, às vezes, elas usam o vocabulário para afastar a gente. Aqui, mudar vocabulário, isso impressiona quem é boboca. Agora, o processo duro é a hora que a pessoa é dominada e o assediador começa a impor toda a energia que ele tem e a da pessoa para fazer, vamos dizer, as vias de fato. Levar os fatos. Você está entendendo? Fazer as vias de fato. Aí já o negócio é sério. Porque isso aí equivale a uma arma. Aquele corpo virou uma arma. Tudo é possível através dele. Então é um perigo. Agora, o que é melhor nessa história aí é que essa moça ficou totalmente possessa ao ar livre. Ela estava caminhando quando os soldados apareceram e eu estava junto com eles. Entende? Os soldados foram na frente porque ele falou, não, isso aí é uma menina dessa, magrela, assim, ó. Foi lê do engano. O negócio deu tudo para trás, em todos eles. Agora, não estou brincando. Tem casos que, com uma mão, assim, ó, foi feito isso. É uma loucura. Agora, isso é que é efeito Hulk, que é aquele negócio isso aí é o negativo. Agora, o positivo, por exemplo, qualquer pessoa pode ter esse efeito Hulk. É aquele que eu conto da senhora, que era uma mãe que estava com a criança no carro. Aí, o que se passa? Ela vai, escurece, dá uma chuva danada, ela escurece, e quando viu, ela bateu o carro, e o carro deu umas cambalhotas, ela conseguiu se salvar de qualquer maneira, cheia de escoriações, mas o carro estava de um lado, no buraco, e a criança estava lá dentro. Ela é a mãe. O problema é ela estava de fora do carro, a criança dentro. Então o que ela fez? Ergueu o carro, ela sozinha. Isso aqui é efeito Hulk. Tirou a criança. Tudo é possível. Do ponto de vista energético para assistência, muitas vezes a gente cresce várias vezes o tamanho e força para fazer essa limpeza. Mas é lógico que aí a gente está acoplado
com algum outro aparato, Mas, com escuta, uma outra consciência, com outro padrão de energia. Pensa só nessa mãe com a criança. Se ela teve aquela força de erguer o carro, isso mostra que nós todos aqui, ó, sem exceção, todo mundo, tem uma vontade superior àquilo que nós reconhecemos que temos. Acapite? Então, vamos entender bem isso. Nós somos superiores a isso que nós fazemos. A hora que eu falo assim, eu confio em você. Eu confio nas potencialidades de todo mundo, que elas são maiores do que aquilo que a pessoa pensa que é, ou que são, ou que ela reconhece que tem. Então, se nós tivermos, veja bem, vontade, a decisão, a determinação sai de baixo. Por isso que eu falo, o maior poder que uma pessoa tem é a vontade dela. A gente tem agora que pensar em fazer uma aplicação prática, positiva, cosmoética dessa realidade. Agora, pensa isso aplicado do ponto de vista da energia consciencial. Você está começando a entender? Agora, então, uma pessoa que quer ajudar a outra, só de exteriorizar a energia, ela pode tirar a pessoa da cama, ela melhora na hora. Mas ela tem que ter essa convicção. Com isso, vai aumentar, vai impulsionar o processo da energia. Agora, há energia e energia, isso varia. Uma energia impulsionada por uma vontade positiva de querer melhorar, melhora o ambiente, melhora o holopensene, melhora a intensidade da energia, melhora tudo que a pessoa está fazendo ali. Aquilo, vem reforço de fora, vem tudo ali em cima da pessoa, sai de baixo. Tudo é possível acontecer de positivo. Então nós temos que pensar nisso. Olha a sua determinação e a sua autoconfiança no seu pulso. Como é que você é? Aí ó, já não é mais amor próprio, não é autoestima, não é nada disso mais, é muito superior a isso. É isso que os amparadores querem, que a mini peça interassistencial, multidimensional, alcance o mais depressa possível. Como eles falam, precisa de granjear, obter, aurir, alcançar, atingir, conquistar e adquirir esse nível. Está entendendo? Esse aqui é o que interessa. Agora, então, lembre-se, você é mais do que isso que parece. Agora, vem a pessoa chorar porque quebrou a unha. Não dá, né? Não dá. A moça que está chorando porque quebrou a unha. Que ela tinha acabado de ir no beauty parlor, a manicure, e fez a unha e ela quebrou. Então ela está chorando por causa disso. Quer dizer, há umas coisas que nem o tatu já não é mais assim. O tatu não chora quando quebra a unha. E eu não estou falando de ornitorrinco, estou falando de tatu, que é uma coisa mais acessível. Não é tão composto, não é isso tão complexo. Obrigada. Tá certo? Valdo, ainda vou no paradoxo de novo. A gente conhece também pessoas que são altamente motivadas, informadas sobre conscienciologia, sobre fenômeno, que têm um nível de maturidade razoável, e elas têm uma dificuldade enorme de vivenciar fenômenos transcendentes ou não transcendentes, fenômenos parapsíquicos. Faz aquela força toda, intelectualmente compreende detalhes do fenômeno que às vezes nem a gente sabe, e ela não consegue produzir o fenômeno. Você podia abordar esse paradoxo? O processo é egocêntrico. Egoísmo. Pensa bem que você vai ver que é fácil. Porque na questão do fenômeno, para você entender, como tudo na vida, a gente tem que fazer uma cessão. Cessão que eu estou falando de ceder, com C, cessão. Conceder, abrir. Na questão do fenômeno, tem que deixar que o fenômeno, a pessoa fazer a assimilação, essa assimilação tem que entrar na pessoa. A maioria faz isso com limitações. Então ela estabelece um limite. Esse limite, quase sempre, é inconsciente. Também, não, é todo totalmente intelectivo, de alto nível, tudo isso. Mas às vezes é totalmente inconsciente.
Ela faz porque é o nível de defesa dela. Então a pessoa, eu amo aquela pessoa até esse limite. Eu entendo isso aí até esse limite. Eu concedo isso aí até esse limite. A pessoa não se dá totalmente. Na questão do fenômeno, se você começar a entender por aí, as coisas vão ficar menos obscuras. Você vai começar a entender. É sempre uma coisa intrigante. Então, a base, quando a gente fala, a pessoa é egóica, o egoísmo é muito mais sério do que isso. Porque mesmo quando ela está querendo deixar de ser egoísta, ela ainda tem aquilo que na psicologia se chama uma coraça enorme, milenar, que não deixa que ela vá entender as coisas mais claras. O problema todo é o seguinte: a pessoa se dá, mas ela dá o de fora. Eu quero ver ela dar o avesso. É o interior, é o íntimo. Você está entendendo como é que é? Valdo, eu ainda continuo com uma dúvida a respeito disso, porque a consciência imatura que a gente assiste, que tem às vezes uma galeria de fenômenos transcendentes, ela também é super egocêntrica, porque ela viaja na maionese, tudo não, porque ela quase sempre, ela é então, imatura porque ela quer subir com o fenômeno. Ela é a mesma situação da pessoa que não admite fenômeno. Ela admite para poder se engrandecer. Se engrandecer. Então veja bem, a outra não admite para poder manter a grandeza que ela já, ela se julga lá. Entendi. A Torre de Marfim está lá. Olha a lógica do que eu estou falando. Ela domina intelectualmente tudo sobre aquele fenômeno, mas ela não consegue viver o fenômeno. Não. Então fica uma coisa assim, que é como falar da gravidez, ter livro sobre criança e nunca ter tido um filho, entende? Pois é. Fica o tempo todo, dá uma sensação assim de sublimação. É. Agora veja, é a pessoa também que, por que é que eu me bato muito para ver se a gente transmite a ideia da priorismose, que isso tudo é a priorismose. A pessoa é a priorística, ela estabelece um limite de doação. Agora veja, isso influi demais aí na PROEX. Agora, Valdo, são os aportes da pessoa. Ela, muito raramente, ela vai dar aqueles aportes que ela dá muito valor. Aqueles estão fechados dentro daquela sala que só ela tem a chave. Porque a gente nota também que existe um ponto ideal que é como se fosse um certo desinteresse pelo fenômeno, é como se você não fizesse questão. Porque ele é secundário. Agora veja, existem duas coisas em matéria desse processo de fazer abordagem secundária dos fenômenos. Existe uma coisa positiva, que é ver o conteúdo do fenômeno, esquecendo a fenomenologia propriamente dita de show, aquela do sound surround, do technicolor, você está entendendo? Isso aí, cinemascope. Acabar com esse show. E existe aquela outra, que a pessoa, então, dentro desse processo, ela procura conviver, mas ela ainda não sabe conviver do jeito que precisa. Então, é aí que a maioria roda e, vamos dizer, cai na casca de banana. Por isso que essa questionologia, que a reação, que é o estudo da personalidade perante o fenômeno, a intenção ela é aí muito mais profunda. Você veja, é uma pergunta tão simplória, né? Tão bobinha, mas é terrível. Isso aí é terrível. Agora, uma boa parte dessas perguntas são assim. Eu faço de propósito para ela ser simplória, simplista. Mas agora o alcance é terrível. Agora, o que eu vejo é esse. O caso é a priorismose. A pessoa já tem um princípio já consolidado dentro dela. Então, é essa que fala, não, fenômeno é besteira. É como eu falo, fenômeno é a moldura do quadro. Sim, porque o conteúdo é que é a essência, o conteúdo da mensagem é a essência. Mas veja, se a pessoa não admite o fenômeno in totum, como é que ela vai entender a manifestação fenomênica? Não tem jeito. Então, se ela for ficar apenas querendo tirar a lasquinha daquilo que favorece o nível de egocentrismo, ou de vaidade, ou de orgulho dela, não resolve nada.
Ela não entrou no conteúdo do fenômeno. Então, é importante entender tecnicamente o fenômeno, agora, tudo dele. Mas esse muito mais motivo, a reação, né? Esse é o motivo que a maioria não quer ter o auto-parapsiquismo. A pessoa bate palma para o hétero-parapsiquismo. É mais fácil não, parapsiquismo do outro. Agora, o pior disso é na parapsicologia. É igual aquele meu amigo de Belo Horizonte, que tinha tudo do ponto de vista de energia, uma força presencial fora de série, tudo isso, mas sempre usava aparelho para não ter que mexer com as energias dele. Agora, há um monte de gente, inclusive do parapsicólogo do Brasil, todo mundo é assim. Agora, veja, é o Krishnamurti no orientalismo, é um bom exemplo também negativo disso aí. A vida dele toda, ele procurou sonegar qualquer informação a respeito do domínio que ele tinha das energias. Um dia, tinha uma dona que estava passando muito mal do ouvido, ele foi tratar do ouvido dela, curou ela na hora, mas não podia falar naquilo. Por quê? Ele era um filósofo, ninguém nem tocava nele, Krishnamurti. Agora veja, imaturo totalmente, igual a maioria da Índia, a maioria da turma lá, todo mundo a cultura é muito imatura. Você acha, então, que esse cientista teórico, que sabe tudo sobre os fenômenos, não põe a mão na massa? Não, é aqueles isso? Que falam para mim, tira o corpo. Valdo, eu estou de pleno acordo com você, assina embaixo. Sigo até suas coisas e leio lá quietinho, em silêncio. Mas eu não posso seguir você, nem estar com você, não dá. Eu tenho minha filha, eu tenho meu filho, tenho meu irmão, tenho a minha condição, a minha autobiografia, minha vida toda. Como é que eu faço com o meu currículo? Eu vou jogar isso tudo fora? Vai atingir meu filho, minha filha, a situação? Como é que eu fico lá em casa? A situação é essa. Agora veja, tem aquela pessoa que vê tudo com a gente, fala assim, não, isso tem outra explicação, essa sua eu não admito. E vai embora. Lá em casa, eu fiz isso, depois eu desisti, né? Quando eu vi essa situação, quando mais moço, eu ainda tinha uma certa pretensão ou esperança de comprovar alguma coisa para a pessoa por fenômeno. Depois eu cheguei à conclusão que não, que o negócio tem que ser na bruta. Foi por isso que eu pegava esses cientistas, ficava comigo 2 dias. Aí a gente deflorava a pessoa parapsicamente no 2º, 3º dia. Então ela via, por exemplo, o avô dela, da infância, não tinha jeito. A pessoa está 2 dias comigo, já tinha visto mesmo como é que eu agia, a minha vida, o dia todo aí comigo, tudo. E eu, esse tempo todo, fui fazendo limpeza, fazendo arco voltaico, fazendo o pintinho com a galinha, né, debaixo da asa. A hora que a gente defasa, tudo muda. Agora, isso é a única coisa que funciona em certos casos. Você vê que nessa hora cria outro paradoxo, porque eu vi você fazer isso com um cientista lá da Fiocruz, ele passou a ver aura, ele ficou igual uma criança, ele regrediu, ele estava fazendo mas poesia. Aí é preciso ter cuidado, você tem que fazer o follow-up, tem que seguir, mas o problema mais bravo é que esse povo some. Eles às vezes não querem saber de você, da situação nem nada. Outra coisa, já houve cara que não admitia nada, de uma hora para outra, os fenômenos que ocorreram ali, numa hora, 2 horas aí de uma reunião, ele saiu de lá se julgando superior a mim em conhecer tudo, sendo que ele não tinha conhecimento de nada até que chegou antes da sessão lá. Como é que é possível? Então assim, não tem jeito, esses aí não tem saída não. Então ele saiu dali, já estava doutor no assunto, abre uma seita, com pós-graduação em doutoramento, PhDs, você está entendendo? E eu fiquei desse tamanhozinho perante ele. Aí o povo falou, vai, Valdo, o homem está saindo daqui assim. Ótimo, deixa lá. As quebradas da vida vão mostrar para ele a realidade. Valdo, no ar. Aqui, naquele final do século XIX, houve um movimento enorme de fenomenologia, né? Por parte ali do movimento espiritualista, Desperance, Eusapia Paladino, Diderot, e foi mostrado para quem quis ver, né, o tempo todo os fenômenos, e houve em todas as sociedades científicas da época fizeram os experimentos, tudo, e o resultado parece que foi muito pequeno perto disso. Quer dizer que o fenômeno ele só serve para autocomprovação, não para heterocomprovação? Não, o problema é o seguinte, fenômeno existe todo lado, é isso que eu estava falando aqui.
A maioria ninguém sabe nada disso. Não adianta forçar a barra. O problema tem que mexer com o egão da pessoa. Isso é a minha conclusão há muito tempo. Por isso que nós falamos aqui. O processo é a gente informar as pessoas como é que elas fazem para evoluir. O problema é dela. Arranjar muito fenômeno em cima da pessoa não resolve nada. Agora, vai chegar um ponto que a pessoa começa a mexer com as energias, do jeito, essas técnicas que nós damos aqui, bem simples. Isso aí vai levar a pessoa a identificar o valor do fenômeno. Ela aí vem com outros olhos. O critério melhora, as abordagens vão ficar mais amplas. Ela aí cresce mais depressa. De tudo que eu achei até agora, o melhor processo que nós temos até hoje é a TENEPS. Que a TENEPS, ela engloba toda essa realidade. E ela tem um prosseguimento, ela tem um desenvolvimento. A pessoa vai para o OFIEX, que é um desafio mega, né, grande. Por que você acha que houve esse esforço tão grande por parte do extrafísico naquela época? Já houve muitas vezes, né? Isso aí teve. Na época do J. Cristo também não teve. Mas igual àquela época, eu acho que nunca houve. Mas né? sempre existiu o fenômeno. Aquilo na época já havia mais produção do fenômeno. Agora veja, no século XX teve mais do que no século XIX. O que adiantou? De quem? Hein? De quem? Século XX? No século XX, sim, porque tem mais propagação das coisas, tudo isso. Quanto fenômeno, quanta coisa. Escuta, eu não estive com esse corpo no século XIX. Eu estive no século XX. E eu vi essas coisas todas. Sempre existiu, mas não adianta. Agora, o pior da história, a maioria dos intérpretes, ou seja, das personagens, ou dos personagens, dos protagonistas, seja aquele que está protagonizando, ou aquele que é da audiência, da plateia, do auditório, todos são muito ainda imaturos. Então era o Arigó, por um lado, super imaturo do ponto de vista de personalidade, e ele mesmo. E as pessoas interpretando os fenômenos dele, que nem ele interpretava direito, tudo imaturo. Então junta aquele saco de gatos de cegos, surdos e mudos. Os guias cegos, tudo quanto é ao lado. E a gente tentando apalpar as coisas, ajudar, segurar aqui, segurar ali. Isso é a vida. Agora veja, eu vi essas coisas todas com ele e falei assim, Bolas, a situação é a mesma que havia fora do corpo. Está tudo aqui do mesmo jeito. Então você vai dessomar amanhã, você vai ver isso mais ainda. Mas você vai ter um recurso. Você já vai ter um pouco mais de lucidez para avaliar os fenômenos, as deficiências. Então isso ajuda você a fazer melhores abordagens aos fenômenos e principalmente as vítimas dos fenômenos, que é o processo da assistência. Outra coisa que eu queria perguntar é o que dificulta ou ajuda mais o desenvolvimento da clarividência? O que bloqueia mais a clarividência? Ela tem um negócio seríssimo. O que bloqueia mais são os olhos. Você vai rir, né? Mas é verdade. Os olhos físicos? Não. Vamos só entender uma coisa. Qual é o sentido mais avançado que nós temos? A visão. A visão. Monopoliza tudo. Tudo que você já viu, você tem que colocar uma coisa em cima daquilo. É um problema. Agora, um dos processos que eu falo, eu vou te dar uma dica sobre clarividência que ajuda. Manda a pessoa ver os processos da estereoscopia. Para ela ver como é que o olho dela funciona. Para ela acabar com o tabu da visão. A estereoscopia, você vê uma coisa que você não está vendo. E você acabou de ver e aquilo mudou. Porque ela muda o local da visão, a nitidez da visão. Qual é? Primeiro plano, o close, o segundo, o terceiro. Você faz isso tudo na estereoscopia. Agora, o melhor da história, isso ainda não foi bem estudado, não. Você sabe que eu andei estudando oftalmologia por causa desse processo da estereoscopia. Foi muito antes de aparecer os livros sobre isso, que o povo começou a falar nisso tudo. Agora, o caso que eu acho é o seguinte, isso não é bem explicado. Pelo seguinte, eu já mostrei isso aqui, já falei isso aí. Se a gente está cansado, você chega e eu foco a estereoscopia
num determinado elemento, eu vejo a profundidade apenas às vezes de 10, 20 centímetros. Se eu estou descansado, de cara, eu foco, eu já vejo com 1 metro de profundidade. Dá até medo de andar. Se é um carpete, dá até medo de andar no carpete, que você vê que você está nas nuvens. Agora veja, o que é que influi nisso para mudar esse nível do primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, etc. Tem coisa atrás disso. Nada que eu li até agora me satisfez para explicar nada disso. Senão acho que é estafa. Agora, por exemplo, é um dos processos que eu tenho para saber se eu devo continuar trabalhando ou não. Depois de 4 horas, por exemplo, eu vejo. Aí não. Quando eu vejo, essa noite mesmo aconteceu isso, 4 horas depois, eu olho lá, porque no banheiro eu tenho lá, uma das coisas que eu uso especiais para isso. Eu até já falei, o Everton sabe dessas coisas todas. Você usa um carpê, quer dizer, um carpete. Você põe que ver. Então, eu olho aquilo, a hora que eu estou escovando os dentes, qualquer coisa, olho. Se eu ver que de cara, com a maior naturalidade, instantaneamente, eu estou vendo com 1 metro, no mínimo de profundidade, que às vezes parece muito mais do que isso, eu falo assim, não, eu posso continuar. Aí eu continuo trabalhando com a ideia, porque não defasei. Você está entendendo como é que é? Agora, se eu olhar e ver de cara, com a maior, vamos dizer, espontaneidade, e eu vejo só 10, 20 centímetros só de profundidade, tem alguma coisa nisso. Agora, então, veja, o que é que tem que ver o olho com essa clarividência? Só tem. Até que ponto que aquilo é uma clarividência física? A estereoscopia. Você está acertando os processos do seu olho aqui, para ver diferente. Então, essas coisas todas, às vezes, pega aí uma pessoa que está estudando clarividência, estuda isso com ela, lá embaixo, na holoteca, tem um monte de álbum sobre estereograma. Pega aquilo e mostra para ela. Se ela tiver facilidade de ver de cara, se arranja um bem fácil, se dá para a pessoa. Se de cara ela localizou o negócio, essa tem mais facilidade de mexer com isso. Valdo. Agora, outra coisa. Leve em seguida para o processo tipo complementar para ver a aura da pessoa. Do jeito que eu estou vendo a sua agora. Ó. Você está entendendo? Isso aí é importante. Valdo, aqui Mariusa. Eu já passei por essa experiência de focar e sentir o foco ir aumentando e voltando. Fazia isso assim, intuitivamente. Mas me veio aqui, o acoplamentário complementaria essa técnica ou teria que fazer um laboratório específico para isso? O complementar é outra coisa. Não tem é outra coisa. Não tem então, nada a ideia de um laboratório... Não junta as coisas que não dá. Tá bom. A ideia de fazer futuramente, depois que terminar de pagar, um laboratório com essa técnica que você acabou de dar, você acha viável? Não, tem um monte dessas coisas técnicas, a gente pode fazer laboratório, mas eu acho que não está na hora de fazer isso, não. Isso não? Isso aí nós precisamos fazer primeiro um laboratório antes desse, que é o laboratório das máquinas, que nós temos que fazer aqui, que o Hernande está trabalhando. Tecnologia. E esses dias eu peguei todo o material que eu tinha lá em casa, que é uma caixa cheia de aparelhos e instrumentos, e dei para ele. Só de bússola tem 6 lá, para ele poder trabalhar com isso. Agora, o problema é também comprar esses aparelhos modernos que tem hoje, tudo quanto é jeito, para até dominar isso aí. Tem que fazer uma equipe para dominar isso do ponto de vista físico e, vamos dizer, fisiológico da situação. Então, para depois a gente começar a pensar. Essa técnica que eu estou falando aí é da área da visão, quer dizer, oftalmológico. Eu percebi. Tem que ver o processo oftalmológico. Agora, tem muitas outras coisas antes disso, para chegar lá. Agora, no caso que eu estou falando aí para ele, pode ajudar. Se a pessoa é boa no estereograma, olhando lá os álbuns, isso aí, ele já pode ter um argumento para mostrar o processo da clarividência. Porque a pessoa, se ela é boa de cara, ele pode mostrar as nuances que tem. Que hora que ela é profunda, que hora que ela é superficial e por quê. O que se passa com ela? Então, a primeira pergunta seria essa. Por que você não consegue aprofundar? Não, como é que você fez agora, como é que você não está fazendo agora? Então,
Tem que mexer com a pessoa até ela dominar o processo por ela. A gente ela podia fazer um grupo para treinar isso. Tem, estudei, eu fiz isso aí. Né? Eu percorria logo no início, que nós abrimos a holoteca e o holociclo, eu percorria as pessoas mostrando um monte de... Você sabe, aqui deve ter gente que participou disso. Eu dava um verdadeiro curso lá dentro, mostrando as coisas todas, mostrava certo livro, certas coisas, o que tinha. Sei. Entende? Tá tinha mais ou menos uns 20 livros que eu mostrava para o povo lá. Para chamar a atenção o que é que tem na holoteca. Depois nós paramos com isso, porque hoje nós já temos tanto material lá que isso tudo ficou pequeno. Ô, Gabriel, vou montar um grupo para estudar a estereoscopia. A estereograma. Ele estava muito ocupado. Bom, Jarbas, vamos montar um grupo aí para isso. Você quer falar alguma coisa? Fala aí. Desculpa. Professor, você poderia dar um exemplo de fenomenalidade criminal? Fenomenalidade criminal. Isso. Aquela pessoa, por exemplo, que é capaz de se defender. É o caso daqui do meu avô, que eu já contei, que o cara deu um punhal para o meu avô. E ele pegou um sabuco de milho. Um sabuco de milho grande, forte. E mandou o meu avô apunhalá-lo, em qualquer situação. E na frente, me apunhala. Toda vez que ele colocava o punhal, o cara estava com o sabuco na ponta do punhal. Então veja, essa pessoa é um perigo. Isso aí não tem nem nos Kung Fu que eles falam do Oriente. Agora veja, na minha terra os jagunços, que era o nome que se dava hoje, são esses criminosos, tal. Eles tinham uma habilidade em matéria de fenômeno que era uma loucura. Esse negócio de pular, essa coisa toda, eu vi isso tudo. Eu vi brigas homéricas de tudo quanto é jeito. Então tem pessoa que às vezes é fenomenal numa condição dessa. Agora, por exemplo, uma habilidade manual ou psicomotriz, psicomotora de movimento do corpo, você está entendendo? Que uma pessoa dessa tem. Isso é uma loucura. Agora, o meu avô, é lógico, ele respeitou esse cara de todo jeito. E outra coisa, você tem que lembrar, que o meu avô foi delegado de polícia. Sai dessa. Agora, outra coisa. Eu trabalhava numa empresa e estava começando a aparecer os assaltos com muita frequência no Rio de Janeiro. Então, junto daquilo e na gerência lá da empresa, eu era um dos gerentes, eu fui designado pela maioria ali e pela matriz da situação toda para ver um processo junto com os advogados e estudar o processo de assalto, porque eu já tinha experiência disso. Naquela ocasião, eu mesmo já tinha carro roubado, lá em Ipanema, na General Osório, aquela coisa toda. Então, eles sabiam que eu tinha uma certa know-how do assunto. Então, eu fui com os advogados para ver, e muitas das grandes firmas do Rio de Janeiro foram lá, mandaram representante, para ver um negócio que a polícia ia pegar alguns criminosos, ladrões de carro, para mostrar a habilidade deles. Agora, no meio disso, apareceu um homem baixinho, que você não dava nada por ele, olhava assim, não dava nada. Agora, então, eles colocaram vários carros ali, tudo fechado e trancado, sem chave. Ele, então, chegava de costa na porta do carro e mexia e abria, qualquer carro daquele. Nós vimos, com esses olhos que a terra é de comer. Eu e todo mundo que estava ali. Falei assim, quer dizer que esse negócio de chave de carro? Não, isso tudo é bobagem. A gente abre qualquer carro, sem problema. Isso é habilidade, é um fenômeno. Agora veja, eu estou falando para você sobre o fenômeno da pessoa do ponto de vista da habilidade, você está entendendo? Motriz, da psicomotricidade. Isso é o cerebelo, é o cérebrozinho que nós temos aqui, que comanda movimento, ação. Você está entendendo? Mas é a vida comandada por isso. Então, esses fenômenos são os primeiros que acontecem. É o fenômeno psicomotriz.
E são muito sérios. A gente não pode julgar isso fora, tem que entender para ver como é que é. Tá bom. Eu estou te contando 2 fenômenos, tem muito mais coisa do que isso. Só que, pegando o que ela falou, na enumerologia, do detalhismo, você colocou fenomenalidade afetiva, depois a fenomenalidade criminal e depois a fenomenalidade física. Por que ficou nessa crescente? Quer dizer, a afetiva vem antes da criminal. A afetiva é que acontece mais. Em termos de em matéria de fenômeno, a maioria dos nossos problemas são todos afetivos, é de bicho. Aqui eu poderia colocar assim, a fenomenologia subhumana. Entende? A criminal, a física seria a humana. Depois a imagética, a informacional, a jurídica, a universal. Você aí ia entender mais como é que está na ordem certa. Então é no grau de incidência, né? Agora veja, a nossa é afetiva, para a gente não falar que é subhumana, porque senão, se eu for falar que seria subhumana do homem e da mulher, ia criar problema aqui. Então a gente fala afetiva, porque assim a pessoa não pode tirar o corpo fora, que é ela mesma. Eu não estou falando de outra pessoa. Agora, criminal, é o processo todo, por exemplo, do assédio, essa coisa toda inicial, o assédio que eu estou falando, humano, de assediador intrafísico, que existe, né? Você sabe como é que tem muita coisa por aí. Valdo, sim. Queria perguntar uma coisa, aqui em cima, no B. Sim. Eu cheguei atrasado, eu dei uma lida aqui, não achei nada sobre assombro, ou desassombro cosmoético. Desassombro? É. Vamos falar aí para ela, se ela quiser, ela põe lá. Tá certo? Muitas graças. Não tem nada. Eu queria saber se você quer falar mais disso, esse negócio de lidar com as emoções, né, diante do parapsiquismo e fazer... Não, eu falei sobre o processo de medo, medorreia, pusilanimidade. Mas o processo de desassombro gradual é meio complicado para a maior parte das pessoas também, né? Porque tem que enfrentar as situações, né? Eu falei sobre isso. Falou já, né? Então tá bom. Valeu. Alguma coisa. Agora, gente, aqui pergunta. Iniciei na Conscienciologia em 2007. Fiz CIP, CP1 e CP2. Tenho grande dificuldade em conseguir emprego. E quando consigo, tenho dificuldade de mantê-lo. Com isso, fico em um processo de estagnação evolutiva. O que devo fazer para superar esse bloqueio? Olha, aí a primeira coisa que eu acho que tem que fazer seria bom ir à consciência terapia. Para localizar alguma coisa aí que possa existir. E depois, você entrar na consciência para examinar a conscientiometria, a autoconscienciometria. Isso também pode ajudar muito. Sempre vai ajudar. E agora, ainda mais nessa fase de desemprego, que os desempregos agora estão atingindo os céus. Estão batendo todos os recordes, né, devido ao processo da crise geral que está havendo aí. Aqui outra pergunta. Tenho bloqueios sexuais que têm comprometido seriamente minha vida com meu marido. Na infância passei por traumas nessa área. Gostaria de me tratar com consciência terapeuta, mas na minha cidade não há consciência terapeuta. E no momento não tem condições financeiras para me deslocar até Foz do Iguaçu. O arco voltaico à distância pode me beneficiar nesse caso, associado obviamente à autoajuda? Olha, ao arco voltaico não, aí tem que pensar na transmissão de energia à distância. É a TENEPS, estado vibracional, e você trabalhar com isso aí da sua parte. Esse é um caminho. Agora, um dia se aparece em Foz que aqui tem gente especializada nesse assunto. Vale a pena. Tem uma senhora que eu conheço que é muito boa, ela atende gente de tudo quanto é lado aqui em Foz. Tenho clarividência que se dissipam rapidamente e com isso me trazem dúvidas a respeito do que foi visto. O que fazer para assentar mais a clarividência e aprofundá-la? Olha, eu dei umas dicas aí para o Jarbas sobre o processo da estereoscopia, que é o estereograma, e a situação toda, ver esses alvos e a situação para a pessoa começar a entender qual é o mecanismo da visão que ela tem, porque é através disso é que ela vai entender depois a clarividência. Agora, junto com isso, eu indicaria um livro meu, que é o Projeciologia, que tem um capítulo chamado Hipnopompia. Veja bem o que eu falo sobre hipnopompia lá, com todos os detalhes, que isso aí ajuda também a pessoa a entender e desenvolver a clarividência. Outra pergunta.
Na visão estereoscópica, pode mudar a percepção das cores dos objetos que ficam num plano secundário para, por exemplo, cinza e branco? Sim, mas não é só isso. Há um fenômeno muito mais interessante. Por exemplo, você pega um carpete que está sujo, você olha lá no fundo, ele fica limpo. Ele fica limpinho, ele só olha aqueles acidentes ou incidentes ou elementos dele que interessa, a parte básica. Então você faz a limpeza do carpete, só para te dar uma ideia. Então há uma série de condições que tem. Então, por exemplo, tudo aquilo fica limpinho, outra cor, clareia. A situação é impressionante, esse negócio da estereoscopia. É muito mais do que os álbuns mostram, porque o álbum só mostra o início da estereoscopia, mas as pessoas geralmente não fizeram uma pesquisa mais aprofundada para ver como é que é a estereoscopia. E isso é muito mais sério que a gente está falando aqui. Vale a pena ver, sim. Sr. Valdo, aqui no ar, Sim. aqui em cima. Sim. Aquela doação do avesso que o senhor comentou, essa doação da intraconsciencialidade, ela surge quando? A partir da semiconsciex? É no teleguiado? Ela surge quando o homem ou a mulher começa a querer dar as coisas igual a parturiente, a gestante, que quer dar a vida para um filho. Aí a coisa muda de figura. A gestante, ela dá o avesso. Vê se me entende o que eu quero dizer. A gestante, ela dá os gurgumilos. Ela abre as entranhas. Agora veja, as mulheres dão isso que não tem outro jeito, a biologia ela impõe essa condição. Agora o que eu estou falando é sem imposição, é a pessoa que vai se abrir, ela vai se dar. Isso é superior à prostituição. É uma doação universal, falada, pensada, raciocinada, refletida em favor do cosmos. Isso é que é essa doação, quando eu falo isso. Ó. Entendeu? É virar-se do avesso. Não é a pessoa virar do avesso lá. Ela virar-se. Ela se doar até as últimas consequências. É aquilo que eu falo para vocês, por exemplo. Na questão de efeito físico, se a gente quer ajudar uma pessoa, e você vê que os amparadores estão ali, o que você deve pensar é o seguinte, que aconteça o melhor para nós todos. Eu quero ajudar. Seja o que for, vá até as últimas consequências, de tudo que seja, entende? Eu abro mão, não quero saber, vamos ver o que é para ajudar. Então isso aí muda de figura, o nível é outro, você já não tem mais defesa de nada, você está defendendo o outro, você deixou de se defender. Entende? Você não precisa mais disso. Porque, gente, a melhor coisa que tem é a hora que a consciência chega num ponto que ela vê que toda defesa que ela faz de si mesma é burra. Você está entendendo? Que ela não precisa disso. Porque tudo que acontece com a gente tem sua razão de ser. Foi você que provocou. As assimilações que você tem com as outras pessoas, a culpa é sua. A responsabilidade é sua. Se uma pessoa vem e ela assimilou alguma coisa com você, ou ela entrou no seu micro-universo consciencial, é porque você permitiu. Então, a rigor, eu uso as técnicas de autodefesa, falo nisso, tudo isso. Mas a rigor, é o ideal, a hora que a pessoa não precisa mais disso. Você entende? Ela não precisa de mais defesa. Ela tem um negócio que chama compreensibilidade. Então, é o problema da compreensão. É o caso lá do filme, lá que nós estamos falando. A intercompreensão. Ali é que é o caso. Você está entendendo? Agora veja, eu falei, a maioria não entende nada disso. Não adianta falar. Eu até falei sobre a passarela da intercompreensão, aquele negócio todo. Nós ainda não estamos nesse nível. Vamos chegar lá. Mas ainda preciso de mais tempo. Professor, se nós colocássemos aqui a hipótese de que a partir desse momento todos nós conseguiríamos ver de maneira clara, transparente, translúcida o extrafísico, com uma facilidade,
Como isso ia impactar a nossa vida? Essa facilidade exagerada... Você ia acabar comigo aí com tudo que nós estamos fazendo. Como? Você ia acabar comigo e com tudo que nós estamos fazendo. O povo não está preparado para isso. E embirutar o grupo inteiro. Que a gente ia começar a ver um monte de gente aqui, né? Não dá. Tudo de maneira natural. Se amanhã aparecesse uma cara de uma consciência materializada aqui, ia me criar um problemão. Agora... Se você não entende, pensa bem nisso até você me entender. Eu sou o primeiro a querer que isso não aconteça. Pensa nas consequências disso. Gente, eu estou falando de estereograma. Kátia, você lembra as vezes que eu andava e fazia verdadeira aula com o povo, mostrando essas coisas? Uma das coisas que eu falava é estereograma, lembra? Mostrava os alvos, aquela coisa toda. Nós temos um monte deles, tem uns 20 lá embaixo. O que adiantou isso? Até hoje ninguém está sabendo nada disso. Então, veja, nós temos ainda muita coisa para fazer até a média da CCCI entender. Essas coisas são muito novas. Nós estamos mexendo com coisa aqui que é tudo inexplorado. Há uma virgindade de conhecimento, de cognição violenta. O povo é tudo invicto ainda. Agora, de uma certa maneira, é uma lástima, porque ao mesmo tempo que ia impactar, também ia acelerar. Não, mas a lástima maior, já que você está querendo falar em lástima, etc., a lástima maior é vocês não serem serenões para me ajudar. Isso é que é egoísmo total. Você está entendendo? Você quer falar em lástima? Por que você não é serenona para me ajudar mais direto aqui? Não, então, nisso que a Fabiana falou, então é por isso que você classifica esse desassombro de cosmoético, né? Para não haver estupro. Esse é o caminho, para não haver estupro. Então as coisas têm que ir devagar. Se acontecesse um caso desse, você pensa bem o que não ia acontecer com muita gente. Tem que ser gradual. Eu mesmo já passei por isso uma época violenta. Aqui, o problema, a consciência terapia não ia ter mãos a medir para atender o povo. É difícil mesmo. Ia criar um monte de problema para muita gente. Eu passei por isso, tive que me controlar. Então, o processo da fenomenalidade é mais sério que tudo isso que nós falamos aqui hoje, tá certo? Isso aí foi só para a gente começar a conversar. Tá, por isso que você diz que tem que tomar cuidado em ter essas práticas ou laboratórios mais avançados, para não haver esse despertamento súbito. Não, agora precisa de começar a fazer também os laboratórios agora físicos. Primeiro, entende? Da eletronótica, do elétron, do processo do oxigênio, o problema somático, entende? Sim. E junto com isso, talvez fazer também o laboratório de fitness, que é lá do tipo do Eliel, lá do Open, etc. tal, Fit Force, essas coisas, está entendendo? Para mostrar certas coisas para a pessoa do ponto de vista de fisiologia. Que eu acho que não adianta falar muito nesses fenômenos que mexem com a fisiologia sem explicitar a fisiologia. Que a maioria boia nisso, até os profissionais da saúde, muita gente não entende nada de fisiologia. Tem muita dificuldade com isso. Entende? Do tipo que vocês chegaram a fazer na época com Helion Pova, né? Como é que é? Do tipo, um experimento do tipo que vocês fizeram na época, mas não profissionalmente, assim, em avulso com Helion Pova, não foi? Que você... Sim. No SCP-2, né? Pois é. Então, isso antes de entrar na... Pois é, ali ele descobriu que quando a gente instala o campo de energia, as pessoas não envelhecem. Entendeu? A questão dos radicais livres, aquela coisa toda, tudo isso, amortecido, desaparece, não funciona. Então, primeiro isso, depois para entrar na experimentação com tem uma série de condições. Né? Agora, o problema não é isso, não. É a pessoa também saber, principalmente a parte fisiológica do corpo dela, os sentidos do corpo em relação às parapercepções. Então, pega esses aparelhos que possam ajudar e vê onde é que eles casam. As percepções com as parapercepções. Onde é que tem isso? Quando é que a pessoa passa esse gargalo? De que modo que é que isso funciona? Isso tudo ainda tem que ser feito. Agora, nós vamos fazer um laboratório aí ainda. Tem um plano nosso, tudo. Isso aí vai ser encaminhado. Tá, não, entendi. Agora, a maior coisa é isso aqui, ó. Eu estou falando essas coisas, quando eu estava olhando lá, eu estava vendo a de Minério. Agora, todo do mesmo jeito aí, ó, eu vejo a aura de vocês, tudo mesmo sem querer. Agora, todo mundo aqui pode chegar nisso. Isso é uma das coisas mais fáceis que tem, é leitura de aura. Agora, com isso, a pessoa chega nessa da Diminé. E a hora que o negócio fica espontâneo, é o máximo. Agora, o que eu quero é o seguinte, por exemplo, se uma pessoa pegar estereoscopia,
e ela vê a aura da pessoa e fala assim, agora veja, compara uma coisa com outra. Vê como é que tudo, o seu olho está funcionando nisso e não está. Você está entendendo? Então, isso é uma coisa impressionante. A pessoa vai começar a ver que ela tem uma porção de condições, uma porção de potenciais que ela não usa, esse negócio da imagem, nem fisicamente. Essa coisa da imagem 3D é uma loucura, né? A gente não está acostumado, parece uma coisa boba, né? Eu fazia com meu irmão isso lá em Ipanema. Não, o IMAX. Né? O IMAX é uma coisa de doido. Aquele IMAX tipo americano hoje, que tem o IMAX. Você toma um susto na hora que vê, né? Mas deixa eu te perguntar, e esses laboratórios chegariam depois numa outra fase, numa segunda fase? O IMAX, por exemplo, ele pode ajudar nesse laboratório. Tá, mas a terceira dimensão, mas tipo o IMAX americano, grandão. Aquele que você fica, o negócio está aqui na sua frente, você está participando do negócio. Isso aí vale a pena. Outra coisa agora, mas aí chegaria, não nesse primeiro passo, mas depois chegaria na coisa da transcomunicação também, ou isso aí não transcomunicação é besteira. Ela já entra nisso. Ela entra nesses aparelhos. Tudo quanto essas bobagens da aparelhada toda entra nisso, a aparelhagem. Só que usando a projeção corpo, consciente é superior a isso tudo. Isso é claro. Isso tudo vem antes. Mas é preciso de analisar, são os preâmbulos. Então, você está querendo defender a coisa natural. Eu quero que a pessoa comece a ver a antessala daquilo que nós falamos aqui. Nós ainda não chegamos lá. Antessala. Tá, mas usando o próprio corpo, né? E a medição do corpo, e não outros aparelhos, gravador, computador, né? A gente vê. Eu passo então para... Obrigado. As pontuações de hoje são: votos online, 11. Perguntas respondidas online, 9. Perguntas presenciais, 16. Assinaturas no livro de presença, 106. Praticantes da técnica da INVEX, 18. Após a eleição, nós teremos os seguintes recados: Rose, Colégio Invisível da Cosmoeticologia; William, Reaprendência; Camille, IAC; e a Rosa Nader, curso Lexicologia. E vamos para a votação. Autopersuasão primária. Crescendo linguística e magética. Evolução agonística. Funcionalidade. Mutualidade da comunicação. Picotagem das ideias. Somatório de esforços. Em nome do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, convido a todos para a 10ª imersão na Cosmoética e o 2º Fórum de Paradireitologia, que vai ser realizado no Rio de Janeiro, de 1º a 3 de maio. É uma realização do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, do IPC Rio e da Unicim. A temática desse evento será a paz, a paradireitologia e a cosmoeticologia. A chamada de trabalho já está aberta e vai até 24 de março de 2009. Vocês podem mandar os seus trabalhos para protocolo@unicim.org. Esse evento está aberto a todos. Muito obrigada. Gente, o convite é para todos aqui que estão acompanhando a tertúlia presencialmente, mas especialmente para quem acompanha pela internet a tertúlia online. Que visite o novo site da Reaprendência, para que possa conhecer um pouco mais, principalmente do pai. Nós publicamos lá a primeira aula com o professor Marcelo da Luz, que tratava da obra do Aristóteles, que é Ética Nicômaco. Então, você vai poder assistir gratuitamente essa aula no site. É uma aula de quase 3 horas, ela está inteiramente publicada lá. O endereço do site é www.reaprendência.org.br. Lembrando que o Reaprendência é com T. Oi, pessoal, eu gostaria de divulgar para vocês a nova campanha da IAC, que é a campanha pró-hospedário. O que é isso, então? A IAC está com um projeto de construir o hospedário, ainda esse ano, em 2009, no campus da IAC em Portugal. O hospedário ele vai possibilitar que as pessoas que visitem o campus possam ficar hospedadas dentro do campus, os pesquisadores, alunos, professores da Conscienciologia. E esse projeto vai ajudar a fixar mais o Holopensene do campus da IAC, e ajudar mais o trabalho da Conscienciologia na Europa. Então, quem tiver afinidade com a IAC, com o trabalho da IAC, com a reurbanização na Europa, e quiser ajudar nesse projeto, pode fazer uma doação de R$120, que vai estar contribuindo para isso. As pessoas que participarem dessa campanha vão ter vários benefícios. Então, vão ser depois sorteados sessões de laboratório,
passagem aérea para a Europa, cursos de campo da IAC e hospedagens no próprio campus também. Vão ser 5 pessoas beneficiadas, dos participantes vão ser 5 pessoas beneficiadas, e além disso, todos os participantes terão 50% de desconto na primeira noite de hospedagem no hospedário. Então, quem tiver interesse em ajudar esse projeto da IAC, pode entrar em contato comigo, ou com a Alicia, ou com a Verônica, aqui em Foz do Iguaçu, ou então os teletertulianos podem ligar para o celular 45 8404 5923. Obrigada. Boa tarde. É para falar sobre o curso Lexicologia, que vai ocorrer agora no próximo final de semana, 14 e 15, agora de fevereiro. É um curso que vai ser realizado dentro do holociclo, com manuseio dos dicionários, para aumentar a afinidade nossa com os dicionários. É um curso assim, mais prático do que teórico, 25% só do tempo vai ser teoria, todo o resto são oficinas. A gente vai ter a oportunidade de fazer neologismos, criar antagonismos, fazer associação de ideias, aprender a lidar melhor com o dicionário das ideias afins. Enfim, é um curso bem prático e as pessoas saem dali realmente até com vontade de fazer o dicionário pessoal. A gente está convidando todo mundo. Tem uma novidade nesse curso, que a parte da etimologia vai ser dada na sexta-feira. Então, é uma oficina que vai ocorrer na sexta-feira, de 3 às 6 da tarde. E quem fizer a inscrição para o curso Lexicologia já está inscrito automaticamente na oficina. Quer dizer, a pessoa que não for fazer o curso também pode fazer a oficina. A oficina é separada. Mas, pagando os R$150 do curso, ele vai dar direito a fazer a oficina também. Tá bom? Esperamos vocês lá. Ganhou o verbete Mutualidade da Comunicação, com 11 votos. Obrigado, boa tarde.